Oi, meus amores, tudo bom? Professor Bruno aqui, tá? Se tiver um pouquinho mais baixo o áudio de hoje, ó o zerinho aqui em cima. Eu peço para vocês aumentarem, porque eu tô gravando agora de noite, então eu não posso fazer muito barulho pra não estar incomodando os vizinhos, né? Então vamos lá. Vou pedir, claro, essa aula, ela corresponde ao dia 30 de abril, não, dia 1º de abril. Então essa aula hoje, certo, vai estar em relação ao dia 1º de abril, tá? O que é que vocês fazem? Se você começou a ver esse vídeo e você não leu o aula 5 em PDF, certo? Que é estática comparativa e eficiência em Pareto. Se você não leu isso aqui, pause o vídeo agora e vá ler o PDF. Primeiro você lê o PDF, bota no seu caderninho suas dúvidas sobre o assunto do que você leu, e aí depois você vem pra cá. Que aí você vem pra cá depois de ter lido tudo direitinho, e aí você vai, aqui nessa videoaula, a gente vai tirar muitas das suas dúvidas. Professor, mas se tiver alguma dúvida que aparecer enquanto o senhor fala aí, enquanto eu vejo a videoaula, aí essa dúvida é boa, viu? Essa dúvida você anota ela e bota no comentário aqui embaixo, aqui ó, no YouTube mesmo, no YouTube. Por quê? Porque o Classroom, ele é maravilhoso em várias coisas, gente. Só que uma coisa, ele não é tão legal. Os comentários, eles não são tão utilizáveis. Ou eles ficam comentários privados, ou os que são públicos vocês não estão sabendo usar. Então, vamos aqui do YouTube, tá? Então deixa aqui no YouTube. Se você tiver uma dúvida, é bom que se a Letícia tiver uma dúvida, pode ser que essa dúvida seja de Thalita, né? Se Vitor tiver uma dúvida, pode ser que seja a dúvida já de Matheus, né? Então, vamos lá, vamos todo mundo junto, né? Brincadeiras à parte, morrendo de saudade de todos e todas, tá? Mas vamos lá. Aí vamos para o slide 3 que diz assim, estática comparativa. Se considerarmos situações estáticas diferentes, podemos entender através da comparação que as mudanças nas variáveis representam. Professor, eu não entendi nada. Tá muito difícil, é muito termo difícil. Não, gente, veja. Estática, o que é estática? Estática é um momento parado, certo? Então, por exemplo, quando a gente traça aquele gráfico lá da preço, quantidade, e aí você faz a da oferta, né? Que é subindo a oferta e demanda descendo. Já decoraram, né? Espero que sim, aprenderam. Decorei não, professor, aprendi. Muito bem, é para aprender mesmo. Então vamos lá. Se você aprendeu realmente isso aí, certo? Você vai entender que aquele momento lá, quando a gente diz que é um ponto de equilíbrio, aquilo ali é um ponto estático. Por que estático? Porque não está se movendo, está parado, certo? Professor, mas eu me lembro que na aula lá no dia 9, naquele dia lá, que não tinha nem Covid, pronto. Naquele dia, eu lembro que o senhor falou que, eita, se acontecer isso, aí vai ter agora uma mudança na curva de demanda, ou uma mudança na curva de oferta, claro, tá? Aí a gente vai chegar nisso já já. A gente primeiro está na estática, depois a gente vai chegar na comparação. Aí o que acontece? A gente pode entender através da comparação, se a gente pegar, por exemplo, o momento 1 e o momento 2. Professor, como assim? Imagine que a gente está na seguinte situação. Você acabou de ganhar. Eu gosto muito daquele exemplo da McDonald's, do comercial, que eu acho que todo mundo viu, né? Que eu botei lá no Classroom, certo? Porque ali tem duas. Tem uma comparação estática. Qual é a situação? A primeira é no começo do mês. Começo do mês, Marcão recebeu salário, certo? Aí Marcão tá comprando roupa de grife, tá indo pra balada no camarote e tá comendo McDonald's R$14,90. E no final do mês, como é que Marcão tá? Aí Marcão tá sem dinheiro, né? Acabou o dinheiro. Então, agora ele tá sem dinheiro pra comprar roupa, ele tá sem dinheiro pra ir pra balada, mas ele ainda tem dinheiro pra comer McDonald's, né? Então, o que é que acontece? Retomando a aula passada, o que é que vai acontecer? As baladas e as roupas de grife são bens de quê? De luxo. Se a renda dele diminuiu e ele deixou de consumir, são bens do quê? De luxo. McDonald's é que tipo de bem? É um bem essencial, tá? É um bem essencial, porque a renda dele alta ou baixa, ele continua a consumir, tá? Naquele exemplo da aula passada, tá? Então, ó, tá vendo que o professor retoma para fixar? Mas enfim, porque aquele exemplo é muito bom. Porque ele tem duas situações. Na primeira situação ele tem renda, na segunda situação ele não tem renda. Então a gente está fazendo uma comparação. Na primeira situação, ele consegue comprar o que ele quiser, porque ele está no começo do mês, acabou de ganhar um salário, e aí ele consegue comprar o que ele quiser, certo? Por comparação, na segunda situação, a renda dele está o quê? Menor. Se está menor, então ele vai deixar de comprar que bens? Os bens de luxo. Perceba que você está pegando duas estáticas, uma situação A,
que é o início do mês, e a situação B, que é o fim do mês, tá? E aí você vai comparar. Isso que é estática comparativa, é você comparar duas situações paradas, duas situações estáticas. Beleza, gente? Deu para entender? Certo? E aí você vai tentar ver o que é que mudou nas variáveis. Que variáveis mudaram? Então, nessa situação de Marcão aí, certo? No vídeo que vocês podem ver no vídeo da aula 4, tá? Esse vídeo aqui é o da aula 5. No vídeo da aula 4 tem dois links, o da videoaula e o do McDonald's. Mas se você for aqui no YouTube também, no vídeo da aula 4 da Economia de Mercado, na descrição do vídeo tem lá o vídeo de Marcão, certo? Aí eu vou tentar botar aqui também, mas acho que eu não vou botar não, porque aí também o professor tá sendo muito, botando tudo realmente na boca de vocês, né? Não pode. Vocês têm que se exercitar um pouquinho, nem que seja só para ir procurar, né? O vídeo de Marcão. Aí vamos lá. Da McDonald's, tá? Aí vamos lá, o que acontece? Nessa situação, teve uma variável que mudou. Qual foi a variável que mudou, gente? Olha, a oferta não mudou, não. O que é que mudou? A demanda. Mas a demanda mudou o quê? Porque mudou a renda do Marcão, né? Então, tranquilo, gente? Então, certo? Então, o que é que está acontecendo? Segundo o slide, é o seguinte: o que as mudanças nas variáveis representam. Então, o que é que a mudança na renda representa? Para aquele gráfico lá de demanda e oferta. Uma mudança na renda do consumidor vai fazer o quê? Vai diminuir a demanda. Mas a demanda de quê? De bens de luxo. Tranquilo, gente? Beleza? Esse exercício, que exercício? Esse exercício de comparar dois pontos distintos para poder entender como foi a variação de que, a mudança, desculpa, de que variável, certo? Esse exercício se chama estática comparativa, certo? A estática comparativa só se interessa em observar diferentes situações de equilíbrio. Então, veja, entenda que eu vou até pegar aqui o meu caderno para mostrar para vocês, mas eu vou até pausar aqui só um momentinho. Oi, gente, ó, desenhei aqui rapidamente, tá? E ó, desenhei de forma espelhada para que fique certinho para vocês, tá? Então acompanha aqui no gráfico. Vocês estão vendo que aqui agora a gente tem um ponto, né? Esse ponto aqui, que é o que ponto? É o ponto do equilíbrio, né? O Q de equilíbrio e o preço de equilíbrio. Aqui é o preço, né? Aqui é a quantidade, o S é a oferta e o D é a demanda, né? Então o que acontece? A gente está agora num ponto estático, né? Certo? Tranquilo? Certo? Aí o que é que vai acontecer? Segundo o que o slide diz, deixa eu até achar aqui o slide, tá? Calma. Segundo o que o slide diz, por exemplo, a estática comparativa vai estar interessada em comparar esse equilíbrio com outro equilíbrio. Mas, professor, tem outro equilíbrio? Claro que tem. Podem existir vários equilíbrios. Então, deixa eu mostrar outro equilíbrio, tá? Só um momentinho. Gente, percebam que eu dei um choque de oferta para cima. Então, é como se fosse o seguinte, como se tivesse expandido do nada a oferta de um bem, certo? O preço desse bem. Professor, dê um exemplo disso. Vamos dizer que a gente descobriu que, como é que eu posso dizer isso? Que faz bem com McDonald's, por exemplo. Então vão abrir mais McDonald's. Então vai ter um choque de oferta para cima, tá? O pessoal vai abrir mais McDonald's, tá? Feito quando abriu Monte Farmácia aqui no Recife, abriu Monte de Sub. Esse choque de oferta para cima e a demanda se mantém. As pessoas continuam consumindo o mesmo tipo de McDonald's porque não tem que consumir normal. A capacidade, todo mundo enjoa se comer McDonald's demais, passa mal. Mas é um incentivo do governo aí de ter mais McDonald's aqui em Recife, tá? Feito é de farmácia, aparentemente. Aí o que aconteceu? Subiu para cima, não subiu? Eita, professor, subiu para cima, perdão, gente. Então a oferta subiu, tá vendo que agora ela era S1, agora virou S2, né? Aí ela subiu. Nessa situação, o preço deixa de ser esse aqui para ser o preço 2, tá? Certo? E a quantidade? Bom, a quantidade ela vai dar uma diminuída. Por quê? Porque o preço ficou mais caro, gente. Certo? Então vai ter um novo equilíbrio. Então agora você vai comparar dois equilíbrios. Eu vou mostrar agora aqui no desenho. Onde é que são? Você vai ter esse equilíbrio e esse equilíbrio. Certo? Professor, e pode ter dois equilíbrios? Claro que pode, porque são dois momentos estáticos diferentes. Então veja só. Você vai comparar exatamente sempre dois equilíbrios. Por quê? Porque você quer comparar o que é que mudanças na oferta ou na demanda vão gerar no preço e na quantidade. Certo? No preço e na quantidade. Aqui eu já dei a resposta. O que é que vai acontecer? O preço aumenta e a quantidade diminui. Tranquilo, gente? Mas vamos lá. A estática comparativa, ela só se interessa em observar diferentes situações de equilíbrio. Aí, olha, vê como o professor é bom. O professor deu um exemplo aqui no caderninho dele, mas no slide de vocês, ele tem outro exemplo.
outro exemplo. Então é melhor, até legal, que aí você consegue ver vários exemplos de um só. Aí vamos lá, vamos para o slide. Se por algum motivo a oferta do bem que se deseja consumir aumente, o que vai acontecer com o mercado, certo? Então aqui ele está botando, está deslocando para a direita. Aqui foi uma tecnologia, perdão. O professor errou, viu? O professor está corrigindo. Aqui foi a descoberta de uma tecnologia nova. Por isso que aumentou o preço, viu? Aí aqui, certo? Aqui criou-se uma nova forma de consumir McDonald's, de ofertar McDonald's, o governo botou lei, enfim, certo? Aí, ó, mas eu só queria mostrar para vocês que há mais de um equilíbrio, tá? Então esqueçam o exemplo que eu falei aqui e foquem no slide, por favor, perdão. Se eu criei confusão na cabeça de vocês, foquem a partir de agora, perdão, é que às vezes tô cansado, né? Mas vamos lá, perdão, mais uma vez. Vamos lá, então você tá no slide 4. É o 4, peraí. 1, 2, 3. No 4, que tem um gráfico, é o primeiro que tem um gráfico. Aí diz assim, se por algum motivo a oferta do bem que se deseja consumir aumente, o que vai acontecer com o mercado? Aí é o seguinte, imagina que o tio do açaí é bom que é mais fácil. O tio do açaí, ele arrumou outro carrinho de açaí para vender. Aí do nada aumentou a oferta, né? Se aumentou a oferta, vai se deslocar para a direita. Feito tem aí, vocês têm um slide, gente, pelo amor de Deus, não fica olhando para mim não. Aí vai se deslocar para a direita. O que é que vai acontecer com isso? É só você plotar, então tarefa de casa, desenhe esse gráfico no seu caderninho, feito eu desenhei aqui, certo? E aí você traça esse pontilhado, que é plotar os equilíbrios em relação à linha de oferta, ou a linha de o eixo do preço e o eixo da quantidade. Então você vai traçar uma linha pontilhada, certo? Da linha da curva de oferta 1 até o preço. Depois você vai traçar da curva de oferta 2 até o eixo do preço. Você vai perceber que o preço da oferta 1, da curva 1, vai ser maior do que o preço da curva 2, né? Tranquilo, gente? Por quê? Porque a demanda se manteve constante, certo? Tranquilo? Aí veja, como eu disse, o professor ele dá vários exemplos para vocês tentarem fixar. No slide 5, que ele diz assim, ó, exemplo, venda de apartamentos. Aí a gente já falou sobre isso em sala de aula, sobre os apartamentos, que é melhor vocês morarem perto da Unibra, porque vocês não gastam com ônibus, blá blá, tudo mais. Lembra que eu dei o exemplo para que Vitor ia vender o apartamento e tudo mais? Desse exemplo já. Já falei, tá vendo que eu antecipo muito do que vai vir nas aulas seguintes. Então vamos lá. Imagine que um dono de 10 apartamentos que aluga para o estudante decida vendê-los. Olhe, existem 10 apartamentos que estão alugando, tá? Aí ele diz, ó, quem tá alugando vai ter que sair, porque eu vou vender esses apartamentos. O que é que vai acontecer com a oferta de apartamentos? Ele diminuiu 10 apartamentos que estavam alugando. Então a oferta vai o quê? Diminuir, né? Beleza? Então se a oferta diminuir, ela se desloca para onde? Para a esquerda, tá? Certo? Ao impedir o aluguel deles, ó, o slide explica, leva a uma diminuição da oferta de apartamentos disponíveis para alugar. Óbvio, diminuiu 10 apartamentos, tá? Contudo, e se os compradores forem aqueles que já moravam nos apartamentos? Professor, como assim? Imagina que ele diz assim, ó, Vitor, Arthur, Matheus, Letícia, Thalita, aí eu vou começar a chutar nome, mas aí eu vou pro mais normais. Maria, que com certeza tem Maria aí, que eu tô sem olhar aqui. Eu não vou filar não, é porque eu não me lembro, diga a vocês, quando eu lembro, eu lembro. Deixa eu ver, acho que, enfim, 10 pessoas. Eu vou dizer nomes, é mais fácil. Antônio, Bruno, Carlos, Danilo, Eduarda, Flávio, Gabriel, Helena, Yara e Júnior, de A a J, certo? Então cada um tem um nome, certo? Os 10, cada um com nome A, letra A, B, C, D. Esses nomes aí que eu acabei de dizer, eles moram num apartamento, num prédio que tem 20 apartamentos para alugar. Aí 10 são de seu Zezinho. Aí seu Zezinho diz, ó, esses apartamentos aí, podem arrumar as coisas que eu vou botar para vender, viu? Vou botar para vender e eu quero os apartamentos bonzinhos para vender. Aí Júnior, Antônio, Bruno, Flávio, Flávia, sei lá, Eduardo, esses nomes aí que eu disse aí pra vocês, esses 10 nomes, se juntam e dizem, oxe, se seu Zezinho quer vender, a gente quer comprar, então vamos chegar pra ele e vamos ofertar. Aí ele dizia o seguinte, seu Zezinho, ó, a gente quer comprar, viu? Aí seu Zezinho, oxe, coisa boa. Aí veja, quando seu Zezinho decidiu vender, o número de apartamentos para alugar, o que aconteceu? Diminuíram, não foi? Vocês conseguem entender isso?
Ou seja, a oferta diminuiu. E quando os 10 pessoas que alugavam apartamento decidiram comprar apartamento, o que aconteceu com a demanda? Diminuiu, não foi? A quantidade de pessoas consumindo apartamentos, aluguéis de apartamento. Então aqui vai acontecer, nesse slide, 2 choques negativos, tá? O primeiro choque negativo é da oferta, tá? Então a seta azul vem primeiro. O segundo choque negativo é da seta amarela. Então primeiro você desloca S1 para S2 e depois de D1 para D2. Se você plotar no gráfico, se você fizer direitinho aí no gráfico, direitinho, o que é que vai acontecer? Você vai ver que o que vai acontecer é, num primeiro momento, ao deslocar de S1 para S2, certo? Aí o que é que vai acontecer? A quantidade vai diminuir, a quantidade de equilíbrio vai diminuir e o preço vai o quê? Vai aumentar, certo? Por quê? Porque você está projetando S2 em cima de D1, tá? Porque ainda era D1, porque o pessoal ainda não tinha decidido comprar. Aí, a partir daí, você vai ter o seguinte, os meninos do apartamento decidiram comprar o apartamento. Aí o que aconteceu? Agora a demanda diminuiu. A oferta se manteve, menos os 10 apartamentos, certo? De seu Zezinho. E agora vai diminuir a demanda por apartamentos para alugar. Quando essa demanda por apartamento alugar diminuir, a curva de demanda vai se deslocar para a esquerda também. Aí veja que quando você joga D2 sobre S2, você vai ver que o preço volta. O preço, volta a diminuir. Então o preço vai voltar a ser o preço de equilíbrio original, preço asterístico, se você estiver fazendo direitinho aí. E o que vai diminuir é a quantidade vai diminuir de novo. Então, nessa situação aqui, a gente tem a seguinte situação. Primeiro o equilíbrio. O primeiro equilíbrio está na interseção entre S1 e D1. A gente tem o preço de equilíbrio P asterístico e a quantidade de equilíbrio Q asterístico. Quando ocorre a decisão de seu Zezinho de vender os apartamentos, a gente tem um choque negativo de oferta. Então, a curva de oferta S1 deixa de existir e passa a existir a curva de oferta S2, que é menor do que S1. Então, nessa curva de oferta S2, se você jogar lá para o eixo do preço e para o eixo da quantidade, a interseção dela com D1, que é a demanda original, certo? S2 com D1, aí você vai ter um Q. Você vai ter um Q linha. Professor, como é que se faz um Q linha? Você faz o seguinte, você pega um Q, certo? E bota assim, ó, linha, certo? Então você faz um Q linha, certo? O Q linha, ele vai ser o quê? Ele vai ser menor do que o Q asterístico. E o P linha, professor, que é esse que é da interseção entre S1 e D2. Excelente, meu filho. O P linha, ele vai ser o quê? Maior. O P linha vai ser maior do que o P asterístico. Mas por quê, professor? Porque, veja só, se a demanda se mantendo constante e se diminuindo a oferta, o que acontece? O preço aumenta. Porque tem muita gente querendo comprar e pouca gente ofertando. Então, como é que eu faço isso? Eu aumento o preço para poder tirar um lucro maior, né? Entendeu? Então, ó, aí o que vai acontecer? O P', que é a interseção entre S2 e D1, certo? O P', ele é maior do que o P asterístico. E repetindo, o Q', que é o Q da interseção entre S2 e D1, ele vai ser menor do que Q asterístico, certo? Professor, mas eu disse que teve outra, quando os alunos decidiram comprar aí os apartamentos. Pronto, aí quando os alunos decidiram comprar o apartamento, diminuiu-se a demanda por aluguéis, porque agora só não tem mais esses 10 alunos querendo alugar. Então, esse choque negativo de demanda vai deslocar a curva de D1 para D2. E agora a gente vai ter um novo equilíbrio, que vai ser entre D2 e S2. Aí agora vai ser P, 2 linhas, aí como é que você faz? E Q, 2 linhas. Aí você bota assim, ó, 2 linhas. Aí você vai ter a seguinte situação. Na interseção, no ponto de equilíbrio entre S2 e D2, que é o ponto final dessa situação, certo? Você vai ter que P, 2 linha é igual ao preço de asterístico. E Q, 2 linhas. Q, 2 linha vai ser menor do que Q' e menor do que Q asterístico. Claro que sim. Você diminuiu a quantidade você primeiro diminuiu a quantidade de oferta e depois você diminuiu a quantidade de demanda. E aí, ou seja, a quantidade de bens comercializados através de aluguel nessa situação se tornou menor. Qual foi o número de apartamentos que diminuiu de contratos de aluguéis? 10. Porque diminuiu 10 clientes e 10
apartamentos disponíveis para alugar. Beleza, gente? Deu para entender, né? Espero que sim. Aí, gente, a gente chega numa situação que eu já antecipei também, que é a situação ótimo de Pareto, tá, gente? Quem era Pareto? Pareto, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão pesquisar aí, é um caba lá que ele fez um monte de coisa aí, o bicho é violento, certo? Mas ele criou um critério que se chama na economia de eficiência de Pareto, tá, gente? Que é muito importante, certo? Aí o que é que diz o slide? O slide 6. Um critério útil para comparar os resultados de diferentes instituições econômicas é um conceito conhecido como eficiência de Pareto, certo? Se pudermos encontrar uma forma de melhorar a situação de uma pessoa sem piorar de outra, temos uma melhoria de Pareto, certo? Então, a seguinte situação, esqueçam o exemplo passado, certo? E a gente está na seguinte situação. Eu, professor, eu preciso comprar ração para o meu cachorro, tá? Preciso, porque Luffy come cachorro, a ração, olha ele aqui, inclusive. Olha ele aqui, ó, dormindo. Tá vendo? Tá dormindo ele aqui, ó, já. Certo? Aí eu preciso comprar a raçãozinha de Luffy, tá? E aí o que acontece, gente? Aí o cabo da ração chega pra mim e diz o seguinte, ó, Bruno, é o seguinte, o preço da ração tá R$ 100, o saco da ração. Aí eu faço, poxa, tá certo, dono da casa de rações, eu tenho R$ 110, então não vejo problema nenhum em pagar R$ 100, né? Aí o dono da casa de rações, beleza. Aí quando vê, na outra semana, no outro mês, né, que o Luffy não come tanto assim, ele chega pra mim e faz, Bruno, ó, o preço de rações aumentou pra 110. Aí eu faço, porra, eu não queria, mas eu tenho esse dinheiro disponível pra pagar a ração, certo? E não tem problema, então não tô me sentindo prejudicado. Então eu vou comprar essa ração, beleza? Aí o que acontece? Aí chega no outro mês, ele sabendo que eu sempre tô pagando, ele chega e faz, ó, Bruno, aumentou pra 115. Aí veja, na primeira situação, certo? Quando ele definiu o preço, não existia a melhoria de Pareto, por quê? Porque eu tinha R$ 10 disponíveis para gastar com ração ainda. Quando mudou para o preço, mudou para 110, a gente teve uma melhoria de Pareto. Por quê? Porque o dono da casa de ração foi beneficiado sem eu me prejudicar. Porque, mais uma vez, eu tinha R$ 110 disponíveis para isso. Tranquilo, gente? Beleza? Certo? Então, deu para entender a melhoria. Então, a melhoria de Pareto vai ser o seguinte. Quando um dos lados do mercado, ou ofertante ou demandante, ele melhora a sua situação sem prejudicar o quê? A situação do outro. Agora, na segunda opção, aí já não foi uma melhoria de Pareto. Por quê? Porque quando ele aumentou para 115, ele me prejudicou. Ele me prejudicou, porque aí eu entrei num prejuízo, porque eu não tinha esse dinheiro, eu tive que tirar de outra coisa, tranquilo, gente? Então, nessa situação, nessa segunda situação, certo? A gente não pode dizer que eu estou morrendo de sono. A gente não pode dizer que tem uma melhoria de Pareto, né? Certo? Seguindo para o slide, se uma situação permite a melhoria de Pareto, então ela é ineficiente no sentido de Pareto. Por quê? Porque para Pareto, a situação ótima é quando todo mundo já está ótimo. A situação eficiente, para Pareto, a eficiência de Pareto é quando a gente está num equilíbrio onde ninguém pode melhorar sem que prejudique o outro. Certo? Então, a situação do primeiro caso, quando a casa de ração aumentou o preço, eles podiam aumentar. Por quê? Porque não muda nada pra mim. Pra mim tava tudo ok, já tinha dedicado aquele dinheiro, certo? Então, pra mim tá ok. Então, naquela situação onde ainda podia melhorar, a situação era ineficiente no sentido de Pareto. Por que era ineficiente? Porque ainda cabia melhoria. Então, quando algo é ineficiente, algo não está funcionando perfeitamente, então ainda cabe uma melhora. Então, uma situação vai ser ineficiente no sentido de Pareto quando ainda for possível uma melhoria. Mais uma vez, é uma melhoria que ajude alguém, melhore a situação de alguém, otimize a situação de alguém, mas que não prejudique o outro. Beleza, gente? Porque a partir do momento que está prejudicando o outro, deixou de ser uma melhoria de Pareto. Tranquilo, gente? Certo? Se a situação não permite a melhoria de Pareto, certo? Ou seja, qualquer situação em que para melhorar a minha situação enquanto consumidor, eu vou prejudicar o cara da casa de ração, ou vice-versa, para o cara da casa de ração melhorar a situação dele enquanto ofertante, vai piorar minha situação enquanto consumidor. Essa situação, certo, que não pode ser melhorada no sentido de Pareto, certo? Ou seja, ninguém vai poder ganhar sem tirar do outro, certo?
Nessa situação, gente, a gente diz que ela é eficiente no sentido de Pareto. O professor ficou confuso, eu sei. É por isso que vocês precisam pensar no seguinte: o que é ineficiência? Ineficiência é uma situação onde algo pode ser melhorado. Então, toda vez que um equilíbrio puder ser melhorado no sentido de Pareto, puder ter uma melhoria no sentido de Pareto, ele vai ser o quê? Ineficiente. E todas as vezes em que o equilíbrio já vai estar eficiente no sentido de Pareto, ou seja, que ele não pode ser melhorado, certo? É porque ele já está eficiente, ele já está funcionando 100%. Tranquilo, gente? Eu fiz questão de repetir 4 ou 5 vezes para ver se pega, tá? Então, leiam no slide também está explicado assim. Aí vamos lá. Para o slide 7, eficiência de Pareto. Se é possível melhorar, então ainda não estamos na situação ótima. Acabei de dizer isso. Logo, essa situação permite a melhoria, é considerada ineficiente. Se pode melhorar, é ineficiente. Se não pode melhorar, é eficiente, beleza? Wilfrido Pareto foi um economista e sociólogo italiano que tratou de estudar como alocar de forma eficiente diferentes componentes de agente de mercado. Então é a curiosidade, para quem estava querendo saber. Aí, gente, tem um exemplo aí da situação de Pareto aí para poder a gente fechar a videoaula de hoje, certo? Tranquilo, gente? Aí vamos lá, e olha, percebam que o exemplo que vai ter na atividade dirigida vai ser muito parecido com esse. Professor, como assim muito parecido? Vai ser idêntico, eu só vou mudar os valores, certo? Então, vocês anotem aí, vão resolvendo comigo aqui com o professorzinho, certo? Agora, enquanto o professor vai narrando, você vai no seu caderninho, ó, tá vendo que o professor tá com a prancheta dele aqui? Aí você vai anotando e vai resolvendo. Aí vamos lá. Suponhamos que José recebeu R$ 1.500 por mês, certo? Ele recebe R$ 1.500 por mês, tá? E está se formando na universidade e paga um aluguel de 450. Então, José, certo? Ele tem a seguinte situação. Ele tem R$ 1.500 e ele gasta 450 para pagar o aluguel. Então, tá sobrando para José R$ 1.050, né? Então, José tá numa situação boa, viu? Ou seja, nem tudo que José ganha ele tá gastando, viu? Então, essa situação pode ser melhorada no sentido de Pareto, né? Já Antônio recebe menos. Antônio recebe R$ 900, certo? E está no terceiro período do curso de administração e paga um aluguel de R$ 500, certo? Aí veja só, nessa situação, José, que não tem mais motivo, ó, José se formou na universidade. Então José não tem mais motivo para fazer o quê? Para estar morando perto da universidade, você concorda comigo? Então veja, nada mais justo que José saia desse apartamento. José, que está alugando esse apartamento em 450, saia. Se José sair desse apartamento, esse apartamento vai ficar o quê? Vago. E quem é que vai alugar esse apartamento? Antônio. Porque, veja, se José deixar o apartamento dele, que ele está lá vazio, e ficar aluguel por 450, e Antônio continuar no apartamento dele de R$ 500, Antônio vai estar numa situação ineficiente no sentido de Pareto. Professor, por que ineficiente? Porque, veja, Antônio pode melhorar sua situação, sem prejudicar ninguém. Porque tem um apartamento vago de R$ 450 agora que José saiu, e o que é que vai acontecer? Antônio vai economizar R$ 50, que para quem é aluno sabe que é muito importante, né? Economizar dinheiro. Deu para entender, gente? Então, nessa situação, José, sem se prejudicar por quê? Porque ele se formou. Ele sai do apartamento, ele larga esse apartamento. Certo? Nessa situação também, Antônio, também larga o seu apartamento, mas Antônio larga o de 500 para pegar o de 450, certo? Então, nessa situação, José não tem mais motivos para preferir morar no apartamento da universidade e cede seu apartamento para Antônio. Gente, o exemplo que vai ter na atividade dirigida vai ser muito parecido. Vai ser tipo, fulaninho que fazia natação e tinha uma... Fulaninho surfava. Fulaninho agora não tem mais tempo para ter prancha de surf. Aí Ciclaninho vai e é surfista e quebrou a prancha de surf. Aí como é que eu torno eficiente essa situação? Fulaninho vende a prancha para Ciclaninho. Vai ser mais ou menos assim. Aí pode ser prancha de surf, bicicleta e por aí vai, certo? E aí eu vou trazer isso e eu vou pedir para vocês explicar. Essa situação, ela essa situação, no sentido de Pareto, ela é ineficiente ou eficiente? Como você propõe uma melhoria no sentido de Pareto para essa situação? Basicamente é isso. Então você vai propor Ciclaninho compre a prancha de surf de Fulaninho, já que Fulaninho não pode mais surfar.
Então você propôs uma melhoria no sentido de Pareto. Tranquilo, gente? Beleza? Então, mais uma vez, se você está com dúvida, posta o comentário aqui no vídeo do YouTube. Mais uma vez, antes de postar a dúvida, tá? Aí o que é que eu indico? Releia o slide, certo? Releia o slide direitinho, com calma, certo? Tomando nota no caderninho. Sempre é importante ter um caderninho para tomar nota. E aí, se você tiver com paciência, assista a aula de novo. Adoro que vocês me assistam. Eu tô morrendo de sono, mas adoro. E aí, gente, vocês também podem fazer o quê? Discutir entre os colegas. Nada impede. Amanhã não, é porque eu tô pensando no futuro, né? No passado, na verdade. Dia de terça-feira, de 8 às 10 da manhã, vocês podem estar discutindo entre vocês para fazer atividades. Inclusive, eu vou mudar o horário de entrega da atividade. Então, a atividade dessa aqui vai ser para as 10 da manhã do dia 1º de abril. Certo? Então, vocês vão ter o horário da aula de 8 às 10 para fazer a atividade e entregar. Então, de 8 às 10 vocês podem estar conversando entre vocês para resolver a atividade, certo? E aí, das 10 da manhã, mais uma vez, eu fico disponível para entrar numa live no YouTube para a gente conversar, trocar umas ideias, falar do Covid-19, enfim. Conversar, né? Que essa quarentena tá difícil. Tá bom, gente? Tranquilo? Então, ó, beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tentei o máximo possível tornar ela acessível para vocês. E é nóis, tá bom? Qualquer coisa, comentário aqui, viu?